Canina no eixo, chora, chora, canina no eixo, já chorou. Canina no eixo, chora, chora, canina no eixo, já chorou. Canina no eixo, chora, chora, canina no eixo, já chorou. Canina no eixo, chora, chora, canina no eixo, já chorou. Já chorou. Canina no eixo, chora, chora, canina. A minha mãe gostava muito de me enfeitar, colocar fita. Meu apelido no primário era Borboleta Preta. E um dia eu fiz um papel de bonequinha preta. Ah, mas adorei, né? Eu era criança, adorava fazer a bonequinha preta. Eu sei que durante os 2 ou 3 anos que eu tive no jardim, era aquele meu papel. Porque ninguém, sabe, apesar de andar bem engomadinha, bem vestidinha, tudo, né? Eu era negra, não adiantava. Então, nas apresentações do jardim, era essa a minha apresentação. Sou bonequinha preta, da carinha bonita, do vestido rodado, dengosa e catita. Com passinhos miúdos eu vou além, além. Que passinhos gostosos que a bonequinha tem. Nunca esqueci. E nunca ensinei para nenhum filho. E nem para netos. Mas eu nunca esqueci. Porque eu gostaria de participar no meio, sabe? Que faziam encenações, né? A minha sempre era uma encenação solitária. Existe muito meios de magoar uma criança. E essa aí me magoou. Mas eu fazia, com galhardia. Cada ano com uma roupa diferente. Eu, assim, tinha vezes que eu me olhava assim no espelho. Pô, mas por que eu não sou loirinho, dos olhos azuis e tal? Porque na escola, né, as guriazinhas só queriam, né, os loirinhos e tal. Não, tá ali, neguinho, uma coisinha assim. Eu não me via na televisão, eu não me via nas revistas, eu não me via em lugar nenhum. Então, autoestima, pô, lá embaixo. Eu digo, pô, mas o que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Eu achava uma coisa, né, até perguntar, pô, por que eu nasci assim? Por que eu nasci negro? Porque eu não me via. E até hoje ainda... eu quase não me vejo ainda, né? Então, com certeza, já pensei muito nisso, já pensei em querer mudar de cor, querer ter olhos azuis, cabelo liso e tal. Eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, e eu estava numa casa no qual a minha mãe trabalhava, né? Numa casa de família, de gente rica, né? E eu era muito amigo dos filhos da casa, os guri, né? E esse dia eu estava perto do almoço, e eu chegando junto com eles na sala, né, de jantar, né, e aí a dona da casa chegou e me botou a correr, né, disse que era para me sair para a rua, sai daqui, botou porta fora, né, que não era para me ficar ali. Então, quer dizer, isso aí me marcou muito, né, me marcou muito mesmo, ao ponto de eu ficar um pouco retraído, né? Não gostar muito de participar em festa e, por exemplo, convites, assim, ambientes onde pessoas com mais poder aquisitivo, né? Então eu me sentia sempre retraído, me machucou muito isso aí. Negro no mercado de trabalho. Valorizar sua negritude. Nossa mamãe África. O movimento negro. Vários negros estão produzindo. É um orgulho ser negra. Preconceito. Negão. Expoentes negros. Somos africanos. Remanescente de escravo. Trabalhar a consciência negra, só o negro. Não. É impossível se falar da história do Brasil sem se falar de negros. O negro
seria o grande protagonista dessa história, inseridos intimamente na construção da base econômica desse país, trabalhando nos 4 ciclos da economia do país, gestando do seu trabalho toda a base econômica do país. Por conseguinte, Cachoeira não vai escapar disso, a importância do trabalho dos negros na nossa cidade. O negro, como em todos os lugares, não foi diferente em Cachoeira. O negro entrou como a mão de obra, não é? Como a força do trabalho. Porque o negro, se ele veio com soldados portugueses, ele já veio para desempenhar todo o serviço que naturalmente demandava uma tropa, não é? Uma tropa de ocupação, uma tropa que estava também preparada para fazer a defesa de um território. Em todos os meios, né, que se possa imaginar, a mão de obra negra foi utilizada, né? Então, de fato, é um elemento fundamental no processo de construção da cidade. Anterior, diga-se de passagem, à própria vinda da mão de obra imigrante, né, para a cidade de Cachoeira do Sul. Já se tinha essa mão de obra negra trabalhando em todos os meandros da sociedade cachoeirense. Todo mundo fala da arquitetura de Pelotas, né? Mas a arquitetura de Cachoeira é uma arquitetura linda. E quem é que levantou essas paredes? Quem foi a mão de obra que fez? Então, se o engenheiro era europeu, certamente o braço que botou tijolo por tijolo ali era braço negro, né? Particularmente no meu caso, que analiso os atestados de óbitos, os assentos de óbitos, se percebe que a população negra era enorme em Cachoeira, assim como a população de índios. E a história da cidade de Cachoeira do Sul, ela começa sim junto às margens do Rio Jacuí. É importante dizer que o Rio Jacuí foi a fronteira natural que se estabeleceu a partir do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, e não só uma fronteira natural, como também um manancial, não é? Um forte também de proteção para esses povos que se estabeleceram aqui e fonte de subsistência para eles. Não há carrancas descendo a correnteza do meu rio, que lava pés, dá de comer, dá de beber por 2.000 réis, traz a mãe d'água pra benzer toda a tristeza. Só velhos sambas espanto a solidão desse rio, quase morto de frio, sem ração a enchente vai baixar, e a ribeira mudou de lugar, foi só eu falar em tupi com iorubá, Jacuí água que canta, oiê Oxum, pode cantar na água do rio que corre, leva encanto e a doçura que morre afogada no mar. Jacuí água que canta, oiê Oxum, pode cantar na água do rio que corre, leva encanto e a doçura que morre afogada no mar. Cachoeira do Sul é banhada por um rio e não existe charqueada sem rio. O lastro da economia do estado do Rio Grande do Sul gesta-se do trabalho da charqueada. É aí que se dá o lastro econômico desse estado. A riqueza do estado do Rio Grande do Sul vem do trabalho das charqueadas.
estabelecimento da charqueada Paredão, não é, levou um grande contingente de negros para as margens do Jacuí. Hoje ainda existe esse complexo da charqueada lá como prova dessa história. As charqueadas não sobreviviam sem os negros. O trabalho numa charqueada é um trabalho muito estafante, é um trabalho de risco e só os negros, não é que de fato poderiam prover as necessidades de uma charqueada, até pela natureza, não é, da mão de obra escrava. Para a historiografia oficial, o que vale, o que se chama de construção econômica, de contribuição econômica, é quem é o dono do poder, desconhecendo totalmente o trabalho miúdo do fazer diário dessa comunidade negra, dessa mão de obra escrava aqui. O trabalho na charqueada, o trabalho na lavoura. E aqui, quando se falar em trabalho na lavoura, desmistificar nessa fala aquela ideia de que o trabalho do negro campeiro, um trabalho leve, lado a lado do seu senhor, quase que formando parceria. Não existe mais ou menos grávida, meio grávida. Não existe mais ou menos escravo. É um trabalho escravo, sim, explorado, não remunerado e oprimido. A atafona é o antigo engenho da mandioca, onde era produzida a farinha de mandioca e o polvilho. O nome ficou sendo conhecido, no caso, por Tafona, sem o A inicial. Estava de pé entre 1811 e 1813, logo depois da construção, junto com a Casa Grande da Estância São José. Depois passou a ser chamada de Antiga Fazenda São José, também conhecida por Fazenda Vieira. A Tafona, ela foi fundamental para sedimentar a produção socioeconômica, para a produção do recurso financeiro necessário para a continuidade da existência e da fixação das raízes daqueles que por aqui viveram, né, e trabalharam e produziram com base nessa renda dessa produção. É o marco inicial da produção econômica e industrial mecanizada. E os negros sobreviventes dos navios negreiros que se aportaram no Brasil acabaram sendo o elemento humano que foi base para a produção. A produção grosseira, a produção é fundamental, poderia-se dizer, na parte de mão de obra mesmo, do serviço a ser feito. O trabalho pesado, a mão de obra básica, era a mão de obra escrava. Sem eles não teria sido possível concretizar o que foi feito, o que foi originado a partir daí. Entre 30 a 40 escravos, talvez até um pouco mais. É o que dá para se estabelecer mais ou menos por um critério. Mas tinha os escravos jovens também, homens no caso, ou jovens, que ficavam no outro prédio, né? E tinham as moças escravas também, que ficavam nas alcovas, né? Dentro da casa. A tafona, a partir de 1813, possivelmente em seguida, começou a ser usada. E ela atingiu o início do século XX. Eu creio que depois da abolição, em 1888,
funcionou de repente por umas 2 décadas, talvez mais. Começou a decadência, no caso da Tafona, ela deve iniciar por ocasião da abolição da escravatura. Eu acho que sempre a preservação significa, resumidamente, cultura. Se não tivesse sido preservado, nós não poderíamos visualizar a olhos nus, atualmente, essa relíquia que nós temos aqui. O que ocorre é que a sede daquela propriedade foi conservada. Então se mantém os locais ainda onde os escravos trabalharam, exerceram a sua atividade dentro do regime da escravidão. Agora, isso não vem contra a nossa família e contra a minha pessoa. Vem contra, possivelmente, uma realidade de uso geral e irrestrito daquela época. Então nós não podemos confundir. Ainda mais constatando que ainda existe resquícios de escravidão no território brasileiro. Eu não concordo com a escravatura. Acho que as pessoas têm o direito ao exercício do trabalho profissional. Eu não me sinto nem um pouco constrangido em falar sobre o assunto. Para mim, eu não vejo problema maior. Porque é algo que é histórico, né? É a história do mundo isso aí. Bom, se eu me sentisse constrangido, todos deveriam se sentir. Porque de uma forma ou de outra, os antepassados ou foram escravos, ou foram donos de escravos. E no mundo todo, não somente aqui. O processo da escravidão em si, ele é um processo, né, de se utilizar do escravo como se fosse coisa, né? Então uma condição mesmo de bater, de torturar, de matar, né? E assim a gente vai pensando também nesses sentimentos de dor, ainda hoje, né, introjetado no psique da sociedade brasileira. Porque essas dores aí estão. Esses lamentos aí estão. Na madrugada, 3 horas, eu ia para a fazenda dar café para uns 60 peão, com a fazenda muito grande. No tempo que a gente usava tamanca, não sei se era quem usa, chegava lá de pé no chão, encarangava os pés, eu chegava lá, estava sem calçado de pé no chão, encarangado. Era servindo os biscoitinhos para os peão e as mulheres. 5 biscoitinhos para os homens e 3 para as mulheres. Só isso, até meio-dia. Encarneavam porco, vaca, aquilo embarcemavam lá, uma despensa. E os peão passando muitas vezes fome e não dava. Cansei de me esconder atrás da pia de lavar os pratos para lamber. Época a gente comia aquela coisinha pouquinho e ficava com fome de tanto trabalhar. Tinha uma patrona que, vou lhe dizer, era horrível. Até cuspia na cara da gente, ela cuspia. Quando atrasava o almoço, qualquer uma coisinha. Até cuspia. Ela cansou de cuspir na cara das empregadas. O senhor vê. Que tempo, não é? Era uma mágoa no coração, coisas assim, a gente fica magoada, nunca mais esquece. Nunca mais a gente esquece. Às vezes davam para os cachorros que sobravam nos pratos, para a gente não lamber os ossos. Era assim. Era assim. Porque olha que a gente sofria, fazia tudo para os brancos. Tudo era uma escrava por baixo dos pés deles. E nunca estavam contentes, nunca achavam bom aquilo que a gente fazia. Aquilo desgostava muito a gente, né? Era assim, no tempo que eu me criei. Quantas pedras nos atiraram, porque nós éramos negros. Muitas, muitas pedras. No tempo da minha avó, trabalhava na fazenda Borges de Medeiros, que era a época que ela era solteira. Foi uns quantos anos que a mamãe trabalhava lá com ela. Era só ela para fazer a comida, porque
esses presidentes, eles têm medo das traições, né? É a cozinheira, podia ir para o fim do mundo, nós ia junto com ele. Ela que era a cozinheira dele lá, e não comia por mão de outro. Depois que ela casou, ela já foi para a fazenda dos Pereira, ela com o nosso pai, e lá nasceram todos os filhos. Mas ainda fomos daquele tempo que tudo era separado, que negro não se misturava com os brancos. E não quero passar isso para os meus netos. Não quero, não passo para os meus netos. Cuido muito dessa parte. Não quero que eles se sintam rejeitados porque são negros. Há necessidade, dia após dia, o negro buscar o seu valor. O negro buscar, não com ira, não com ódio, não com revolta, mas buscar no amor, buscar na educação, buscar na fé, o resgate da cultura negra e a sua própria valorização. Isabel Cristina assina em 1888, 13 de maio de 1888. Aqui encontrei documento de compra de negro com data de 1890 ainda. Então, nessa província do Rio Grande, a coisa ainda continuou por algum tempo. Então não foi assim, assinou a lei e no outro dia todo mundo estava livre, até porque essa liberdade merece um capítulo à parte, né, a ser discutido. Eu acho que é um elemento a ser considerado sempre esses 13 de maio. Então, de certa forma, a escravatura ainda é hoje uma entidade, entre aspas, que continua a ocorrer parcialmente. Ela não deixou de existir de todo. Que não é um documento que vai estabelecer o fim, e sim a forma como a vida continua acontecendo das pessoas. Desde pequeno eu trabalhei, desde essa idade eu já trabalhava. Eu trabalhei em lavoura de arroz, trabalhei em cozinha. Lá no Figueiredo trabalhei 9 anos. Eu morei em uns quantos lugares. Morei lá no Seringa, morei no Segundo, no Irapuá. Minha mãe era benzedeira, então ela me ensinou e eu estou ensinando a filha. Quando eu estou benzendo, eu boto a mão na testa e beijo. Com o nome de Deus, com o nome do Padre, com o nome do Filho e do Espírito Santo. Jesus se levou no corpo e nos braços. E graças a Deus, com o nome de Deus, com o nome do Padre, com o nome do Filho e do Espírito Santo. Os estudos apontam, e nós somos conhecedores através do remontar de uma árvore genealógica, que quando Manuel Gomes Porto chegou aqui, ele estabeleceu com aproximadamente uma família dele, em torno de 9 pessoas, e dentre eles inúmeros de escravos. As famílias que hoje residem aqui no quilombo de Cambará são todos remanescentes, né, dos antigos escravos que aqui chegaram. Na verdade, a escravidão aqui nessa região, formalmente, ela no município, ela se apontava como 1884, existem vários documentos que esses antigos senhores davam carta de alforria alegando que esses alforriados não podiam abandonar a sua senhoria perante 7 anos. E mesmo que houve o término oficial da escravidão, as famílias continuaram semi-escravizadas, porque os negros eram doados para várias famílias brancas na condição de ditos apadrinhamentos, mas que os negros ali continuaram analfabetos, trabalhando sem remuneração apenas pela vestimenta, pela alimentação. Davam uma roupa pra gente, davam uns calçados, agasalhos, davam pra gente. Mas eles ajudavam, algum que tinha conhecimento, eles ajudavam, pagavam dinheiro, carneavam, davam um pouco de carne pra gente trazer. Às vezes as casas longe a gente passava maior trabalho, mas... Eu fui criado, minha mãe me deu quando eu era pequenininho, com 6 anos. Aí dali
Dali quando eu estava com 10 anos, vim com 10 anos, recorri 3 casas, empregado, cuidando criança, carregando água, socando a unha. E nas 3 casas eu fui há 27 anos aí. A gente se criou trabalhando pelas lavouras com o pai. A primeira vez que eu fui para a lavoura de arroz, eu tinha 8 anos de idade. Eu era miúdo pequeno e não podia tomar café, só vê que madrinha boa, era minha madrinha e estava me criando. Tinha que renovar a cama dos leitos. Ah, não tomava café. E os empregados que eram fortes para se levantar cedo, era para mim, quando saísse da cama, me tirar da cama para me atender aqui. Aí não tomava café. Ela ia lá e olhava. Se já varreu o galinheiro e já botou a cama nova para os porcos, aí tinha café. Assim. Mas olha, quando eu saía de lá, saía preto daquela purga de bicho de tem mancha nas pernas em cima ainda. Mas aí a minha mãe conseguiu, quando soube que eu ia morrer lá, a mãe pegou, foi 2 vezes lá, conseguiu me trazer de volta. Nem quando chegou na Sesmaria de Palma, escravizados, contribuiu para a progressão da riqueza que Manuel Gomes Porto teve para si e seus filhos, que transcorreram mais de século. E infelizmente, após a escravidão, foram largados como se larga um cachorro na estrada. E mesmo assim, a comunidade negra resistiu, persistindo, trabalhando, lutando e até hoje trabalhando para muitos pecuaristas, para agropecuaristas aqui da região, contribuindo para o seu progresso de riqueza. Desde 9 anos eu trabalho, sempre só no pesado. Agora sim, agora que melhorou um pouco. Mas sempre era no lavoura de arroz, e sempre. A gente tinha que sair a trabalhar, passar trabalho na casa de branco para poder viver. Ganhar dinheiro e fazer compra, essas coisas. Mas a gente ainda falava que estavam pagando pouco, eu ainda largava o cara. E aí a gente não tinha nada, só tinha que ficar por aquilo ali, para não roubar. Tinha que ficar por ali. Era pouquinho, a gente chegava aqui não dava para comprar nada, né? Não dava para nada. A gente comprava de tudo. Às vezes tinha casa que eu trabalhei, a gente não podia pegar um pedaço de carne, um pedaço de pão para comer. Eu, como negra, tinha que pegar um pedaço de mandioca, um pedaço de batata doce para me tomar meu café. E matavam uma ovelha, então a carne que faziam para nós, aquele sangue que quando derrama da ovelha, aquele sangue, aí cozinhava aquele sangue e fazia o sarrabulho daquele guisadinho com um temperinho. Era aquilo que eu e outros empregados comiam, não era só eu. A fazenda que eu me criei me queria muito bem, porque eu respeitava e estava como criação. Mas o dia que tinha uma visita, um parente lá da cidade ou de outra fazenda, se eu cruzava, tinha que cruzar uma distância com aquele carro para o meu serviço lá no parque. Se cruzava muito perto aí, eu dizia, olha, hoje não precisa cruzar muito para cá, cruza lá por trás. Era assim. E era um bom para mim, mas o dia que tinha uns diferentes, já a mania era outra. Pode-se afirmar que a comunidade aqui existe há mais de 200 anos. Em 1887, quando foi feita uma medição na Sesmaria da Palma, Barão de Caldo, então agrimensor, ele invisibilizou nessa medição aproximadamente 600 hectares que eram ocupadas pelos negros. Isso está no mapa, está nos arquivos do município, essa manobra que foi feita a fim de usurpar das famílias negras. Que essas famílias todas, muitas numa extrema vulnerabilidade social, sem água, sem luz, qualquer questão adequada de uma vida digna. Então isso mostra as consequências que a escravidão causou nessa região. Para se ter uma ideia, hoje, só dentro da área demarcada ao quilombo Cambará, são 41 famílias existentes. E essas famílias ao todo não possuem mais do que 50 hectares. E isso é insuficiente para a reprodução social e a permanência da comunidade. Essa história que muitos, às vezes, externamente falam, que a comunidade, que os negros venderam as terras, isso não é uma verdade.
Muitas compras se deu em face de se apoderar de aquisições de expressivas frações de terra. O povo foi agarrando assim na mar. Eu naquela época eu era miúdo, não sabia como é que era a coisa aí, né? E aí, quando eu vendi essa parte aí, eu agarrei, não deixei. Eu fiquei com isso aqui, eram 10 braços, esse campo todo aqui, entre eu e os outros. O cara ia vender por 20 mil reais naquela época. Ia botar fora tudo. Aí tinha ido tudo água abaixo. Eu me meti, aí fiquei com uma parte aí. Muitos aconselhavam que eu vendesse, não vou vender nada aí. E acertei, porque na cidade aí, barbaridade. Me criei trabalhando. Trabalhava na lavoura lá, eu semeava arroz, eu lá trabalhava no trator, eu plantava e fazia tudo quanto era serviço. Os espertos aí pagavam um precinho aí, mais ou menos era o salário. Nessa época, às vezes era como já nem pagava direito. O pleito da terra, do quilombo Cambará, se justifica por isso, porque a comunidade, de uma forma geral, é desprovida do acesso à terra. É por isso que existe o êxodo rural, enfim, e a gama de dificuldade e desestruturação que a comunidade passou ao longo dos anos. Já pensei várias vezes em vender minha parte e me embora. Já vieram me dizer quanto é que eu quero. Muita gente dos nossos colegas, amigos moraram aqui, já foram embora por falta de serviço, de oportunidade. Aqui não tem oportunidade nenhuma, a única coisa que tem aqui é o posto. Se não tem posto para trabalhar, tu vai trabalhar por diária aí, por mixaria, ser explorado. E é uma dificuldade muito grande, né? Pelo espaço de área que a gente tem, né? Quer criar um gadinho a mais, não dá, né? A gente depende de pasto, e quando falta pasto, é uma dificuldade imensa. Tem que andar com os bichos na corda, na estrada, para poder pastar, né? Porque eu ir para a cidade com 9 filhos, e cidade é difícil. É mais difícil de conseguir um emprego, porque não tem como tu plantar. Não tem como tu criar. Eu tenho minha casa aqui, moro aqui, mas eu trabalho aqui, não tem aqui. Eu mesmo agora, para essa semana que vem agora, já estou me mudando com a minha família, arrumei um emprego. E aí estou indo embora com a minha família, né? E contando que daqui em menos de pouco tempo eu consiga voltar de novo, sabendo que a notícia é que a gente recebeu as terras, a gente vai poder trabalhar para si mesmo. Que vai conseguir trabalhar, vai ter uma terrinha, vai poder plantar. Mas em meio disso aí, enquanto a gente não tem isso aí, a gente tem que ver meios melhores para a gente se manter. Olha, hoje eu me sinto não a menos de qualquer branco. Eu me sinto igual, sinto meus filhos igual, como qualquer cidadão. Eu tenho filhos, também são formados em Direito. Alguma vez, quando meus filhos estavam estudando, algumas pessoas brancas chegavam e diziam para mim: o que adianta estudar, trabalhar onde? Era essa a resposta que eu obtia. O que adianta teus filhos estudar e depois trabalhar? Mas hoje, cada um deles tem a sua vida particular, todos eles têm seu meio de viver. Temos 3 bairros eminentemente negros em Cachoeira do Sul e que dão um jeito, dão uma cara para a cidade. O bairro Barcelos, o bairro Tupinambá e o bairro Boruti, com características específicas de negros. Casa sempre de porta aberta, muita alegria, muita criança, muito movimento, muita música.
25 anos eu moro aqui. Eu sempre gostei aqui do bairro Bom Retiro e eu morava ali na Tupinambá. Da Tupinambá eu vim pra cá. Logo quando eu vim pra cá não tinha ônibus, não tinha nada, né? Nem ponte não tinha. A gente tomava banho aqui no Amorim, lavava roupa. Eu e as minhas vizinhas aqui, a maioria. Logo que nós se mudamos aqui, a mãe chegou aqui, já arrumou umas amigas e já foi arrumando roupa para lavar. A mãe lavava, eu acho que tinha uns 5 ou 6 lavados. Aí a gente trabalhava fora, chegava do serviço e ia ajudar ela a passar roupa. Passar roupa, ferro à brasa. As camisas brancas, tudo engomada. A maioria, tudo era lavadeira. Criaram os filhos lavando roupa no Amorim. A minha mãe mesmo lavou anos e anos para uma que ela pegava a roupa na Rua 7. Aí quinta, sexta de manhã eu já ia para o serviço, já ajudava ela a levar a roupa para entregar. Ela levava uma trouxa na cabeça e outra na barriga. Discutir o racismo hoje e de que forma ele atua nessa sociedade e, por outro lado, buscar conhecer essa história da participação do negro na construção da cidade é fundamental, né? Por um lado, para poder buscar a valorização no seu próprio meio e buscar uma autoestima dessa população no sentido de se sentir portadora, né, desse princípio civilizacional dessa sociedade, mas por outro lado também o reconhecimento desse meio branco da cidade, dessa elite, né, da cidade. O Brasil quer esquecer. O Brasil quer esquecer que escravizou, que humilhou, que ofendeu, que barbarizou milhões de africanos que foram arrancados da África e trazidos à força para cá. O Brasil quer esquecer. O nosso papel é não deixar que se esqueça isso. Há, na realidade, na construção histórica mais recente do que se conhece como gaúcho, há, de certa forma, uma valorização muito grande dessa matriz europeia, né, do que seja o gaúcho, né? Então o gaúcho reforça essa parte da imigração, que ela é absolutamente recente na história do Rio Grande do Sul, né? Ela é a partir aí do século XIX, sendo que a cultura afro-brasileira e africana é muito mais antiga dentro da história do Rio Grande do Sul, né? Tem no mínimo 400 anos, né? 500 anos de existência, essa matriz afro-brasileira, enquanto essa cultura imigrante é do século XIX, né? Mas como matriz, né, de construção de uma identidade gaúcha, hoje essa matriz imigrante ela é preponderante, né, a essa matriz africana. Então, obviamente que isso colabora para que haja um apagamento, né, dessa contribuição africana. E isso, é claro, é feito pelos meios de divulgação, né, pelos jornais, pela revista, pela TV, mas também pela uma proposta de construção de uma identidade que vem também do próprio Estado. Então, hoje em dia, se a gente pegar como forma de divulgação da propaganda, da publicidade do governo do Estado, principalmente visando o turismo, o que mais se referenda, né, como sendo uma construção do Rio Grande do Sul é essa matriz imigrante. Trabalho com imprensa negra brasileira, né, que são jornais escritos por jornalistas e intelectuais negros, né, jornais dirigidos a um público leitor de negros, e recentemente tive o prazer de encontrar em Cachoeira do Sul um jornal que chama O Astro, que foi fundado em 13 de maio de 1927. E esse jornal traz muito explícita essa proposta, né, de ser um meio de divulgação de atividades, né, dessa comunidade negra cachoeirense, mas também um meio de reivindicação, né, de direitos, né, dessa mesma comunidade, né. Então traz nas suas páginas muitos casos, né, de
de discriminação racial na cidade, né? Não só com relação à disputa por postos de trabalho, né? Mas também problemas relacionados à circulação mesmo, né? Como aquela histórica da ocupação da praça principal da cidade, da Praça José Bonifácio, né? Eu senti na pele, né, a discriminação, como estou dizendo, né? A gente era jovem, ia na praça, ficava os negros aqui, os brancos ali, né? Tinha a divisão da praça. Tinha o relógio, bem na Silvio Scopel. Da Silvio Scopel em direção ao rio, era dos brancos. Onde tem o Bar América, tudo ali era a parte dos brancos. E da Silvio Scopel para baixo, em direção a Milan Cras, era a parte dos negros. Ali tinha o Bar Ciganinha, né? Que vendia quase as mesmas coisas que vendiam do Bar América, né? Mas só que lá vendia o uísque e na parte de baixo do Ciganinha era mais cachaça, né? Depois da missa das 10 na Catedral, no Então Matriz, ou depois dos jogos de futebol no estádio Joaquim Vidal, ou depois do cinema no Cine Teatro Coliseu, à medida que os negros iam chegando na praça, iam se separando, os brancos ficavam para lá e os negros ficavam para cá. Da praça? Ah, não, isso eu alcancei. Então, a gente sentava na parte cá embaixo. Eu acho que, eu não sei se era uma superstição que eles tinham, que se tá junto e atingir, eu sei. Acho que era ignorância da civil. Existia segregação na praça, existia o lado dos brancos e o lado dos negros. E existia uma segregação, acho que velada, mas existia. E se percebe isso, eu acho, até o final dos anos 60, com um pouco mais de força. Depois isso foi se diluindo naturalmente, mas de uma forma geral eu acho que Cachoeira já consegue uma convivência pacífica, uma convivência que entende a colaboração que todos esses elementos étnicos prestam para o crescimento da comunidade. Eu quero pensar assim, ainda quero pensar assim. Cachoeira tem racismo ainda. Dizem que não existe, mas ele está, vamos dizer assim, é muito camuflado, entendeu? Muito camuflado. Eu acho meio forte essa expressão racista, né? Mas que aqui em Cachoeira é complicado para o jovem negro, é muito complicado, porque tem essa visão, né? Não sei se é racista, mas que tem uma boa dose de discriminação e preconceito, isso tem, com certeza. E quanto mais as pessoas eles dizem que não existe racismo, a gente sabe que é uma maneira de esconder o racismo. Então, se a gente não trabalhar essa questão, se a gente não discutir essa questão, porque essa questão do negro, ela não é só questão do negro. As pessoas, os brancos, a sociedade branca não se dá conta, que é uma questão do ser humano. É interessante ver que naqueles primeiros documentos produzidos pela igreja, e aí eu me refiro novamente aos assentos de óbito, que são objetos da minha pesquisa, que inclusive Nossa Senhora da Conceição tinha um escravo. Um dos escravos cujo assento de óbito foi lavrado nos livros da igreja era dado como propriedade de Nossa Senhora da Conceição. Eu não sei o que a santa faria com ele, mas enfim, o registro está ali para a posteridade, para sabermos que inclusive os santos eram proprietários de escravos em Cachoeira. Os padres também possuíam escravos e muitas das vezes, não é, no registro de assento de óbito desses escravos ficava claro que era um bem bastante precioso para o sacerdote e ficava explícito que havia uma lamentação pela perda do escravo para o sacerdote. Hoje nós não vemos desta maneira, né? Inclusive, eu penso que através da evolução das coisas, das normas, das leis, também a igreja evoluiu, né? E se há de se penitenciar, a igreja se penitencia também olhando com
mais carinho, com mais ardor agora a essa relação das pessoas, seja negras ou qualquer que seja a outra raça ou a cor de pele. A gente também acaba por assumir outras atitudes, né? E isso faz com que a gente também se dê conta do erro passado ou dos erros passados para não se cometer nem no presente, muito menos no futuro, né? Dentro do espaço da igreja havia um espaço reservado. Havia um lugar, o dito lugar, né? O lugar dos senhores da elite, dos homens, era um lugar dentro da igreja. O lugar das mulheres era outro. O lugar da burguesia, outro. E lá na rabada, saindo já lá no final da igreja, os negros. No dia da festa de Nosso Senhor do Rosário, que é 7 de outubro, nesse dia, os negros podiam ir para ocupar, então, o espaço da frente da igreja. Viva Nosso Senhor do Rosário! Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós, que recebei a Deus por nós. Os negros naquele tempo não tinham os direitos que têm hoje, então precisava, né, se fazer alguma coisa. Os pretos se acharam, né, assim, a necessidade de fundar uma irmandade, então fundaram a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Percebe-se que, mesmo para entrar nessa irmandade que era dos negros, há no registro o seguinte assentamento: não fará parte da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos escravo algum sem a autorização do seu senhor. Agora a gente guarda as obras. A Irmandade do Rosário é esta aqui. Até aqui o emblema dela, a fundação. E qual era a função que faziam os negros na Irmandade? Prestavam socorro. E pelos documentos a gente pode ver, retiramos da caixa esmolas para socorrer o irmão fulano de tal, escravo de seu cicrano, que encontra-se molestado. E então, se ele está molestado, ele não tem condições de trabalhar, e a Irmandade então o socorre. Até 1990, por aí, a Irmandade Santíssima não tinha preto. Segundo o que eu falava com o provedor dizia que era uma tradição e queria conservar a tradição. Mas que andar a dizer, mas não é possível. Nos tempos atuais está acontecendo isso aí. No meu ponto de vista, é uma coisa para mim inacreditável. Como é que, por exemplo, o cristão sendo batizado, né, o mesmo batismo, o mesmo Deus, a mesma igreja, o mesmo credo, por exemplo, existia essa divisão. Eu acho que é o racismo, né, que imperava aí nesse momento. O que me adianta eu, por exemplo, estar na igreja, eu participar, eu ir na igreja, por exemplo, nas missas, domingos, né, ou celebrações, se eu não aceito o meu irmão de cor? Irmandade do Santíssimo Sacramento deixou de ser Irmandade do Santíssimo Sacramento agora, há uns 2 anos para cá, 3 anos para cá. E foi havendo uma conscientização. Então aí até que de repente resolveram juntar as irmandades, então transformando na Irmandade da Imaculada Conceição, que é atualmente. Função da Irmandade também, alugar caixão para sepultar os negros. Caixão com tampa, um preço. Caixão sem tampa, outro preço. Isso está documentado. E que conclusão a gente chega se a Irmandade aluga o caixão? Se o caixão é alugado, por conseguinte, esse corpo é sepultado no chão, na terra pura. Porque o caixão tem que retornar para a Irmandade para suprir outro sepultamento. Em registros históricos, a gente vai descobrir que era comum sepultar-se negros na igreja. Mas um médico sanitarista intervém que não é mais possível isso. A cidade vai ter que ter um cemitério para sepultar os seus mortos.
E então constrói-se o cemitério das Irmandades. Quem entra à esquerda do nosso cemitério é o espaço de sepultar os negros. Cheguei em Cachoeira em 1960. Logo em seguida me identifiquei com a Irmandade do Rosário e o Apostolado da Oração. O provedor estava construindo um muro de separação. Um muro de separação lá dentro do cemitério, para ficar o lado dos brancos e o lado dos pretos. Aí então eu comuniquei, então o Monsenhor Boton foi até lá, eu e outros mais, então na nossa presença lá, ele derrubou o muro a coice, ele derrubou assim a coice, o muro esse. Então desde aí então não foi destruído o muro e não se fez mais muro, mas continuou aquela parte das Irmandades, dos pretos ali do cemitério e a parte dos brancos. Não é mais cemitério das Irmandades do Rosário e do Santíssimo, não. É cemitério das Irmandades. Esse é o nome agora. Toda cidade que se preza tem suas lendas, seus vultos históricos, suas figuras pitorescas, suas histórias. Cachoeira tem uma linda lenda. É a lenda de Santa Josefa. Seu nome, Maria José. Ela era escrava de uma fazenda, era uma negra muito linda e conta a história devota de Nossa Senhora. E há 3 variantes para sua morte. A primeira delas é que ela, por um fato banal, ter derrubado o filho de sua senhora, deixado cair o filho de sua senhora, ela foi levada ao Pelourinho e apanhou até morrer. A outra é que ela tinha pego algum dinheiro do seu senhor e foi levada então ao Pelourinho e foi açoitada até morrer. E a última, e que eu com ela ficaria, é que Maria José despertou um sentimento de amor do seu senhor e que ele tentava ela. Queria tê-la, mas nunca conseguia. E numa sexta-feira santa, diga-se de passagem, que na época, sexta-feira santa, era um momento sagrado para todo mundo, até para os escravos. Mas o senhor de Maria José disse para ela: vai preparar o fogo para fazer uma tachada de sabão. E ela respondeu para ele: mas hoje é sexta-feira santa. Ele disse: não importa, estou mandando. E conta a lenda que quando o tacho está fervendo, borbulhando, ele joga ela ali dentro. Ela é sepultada, seu corpo é sepultado, e algum tempo depois, os cães mexendo puxam um braço para fora e escorre sangue. Chamaram o padre da cidade, e o padre veio, e o povo veio, acorreu àquele lugar, e abriram a cova, e para surpresa de todos, ela estava intacta e sorria. Daquela hora em diante, o povo disse: ela é santa. E a capela, segundo consta nos papéis, foi construída em meados de 1903, com auxílio da comunidade, assim, né? Diz que o paralelepípedo foi feito na época e fechou bem certinho até aqui, sem que tivesse a tecnologia de hoje, né? Foram colocando, e na época não sobrou paralelepípedo, deu bem certinho até aqui a capela, né? Eu sou coordenador dessa capela, Capela Santa Josefa. E não sou coordenador, eu também sou zelador, eu tiro o pó dos bancos nos dias de missa, né? Ajudo o padre a rezar a missa cantando. Muitos pensam que sou só eu, mas não. Para toda a comunidade vizinha da frente. A senhora que paga aqui a conservação da grama é luterana, não é católica. Os pedreiros não cobram, né? Então também, a minha parte, eu
Ninguém cobra, né? Estou construindo esse local porque a Josefa estaria sepultada aqui nos fundos. É um túmulo muito visitado e é um ponto histórico da nossa cidade. E ali a gente pode ver que frequentam pessoas brancas, negras, jovens, idosos. Que não apenas os católicos vêm aqui, né? Mas os luteranos, os ubandistas e outras religiões comparecem aqui para suas orações. Legado religioso. Religião perseguida e discriminada. Mas os negros, escravos de Cachoeira, deixaram sua manifestação religiosa na nossa cidade. E Cachoeira do Sul, como todo o país, como todo o estado, também tem os seus terreiros. Também tem a sua casa de religião de matriz africana, marcando assim a presença dos negros na nossa cidade. Temos muitos terreiros de religião africana em Cachoeira. E incrivelmente, no sul, apesar do banto dessa etnia ser maioria, quem tem maioria em matéria de religião é o Yoruba, é o iorubano. Porque cultos Yoruba, Jejinagô principalmente, de origem Yoruba, eram mais estruturados e contavam com uma coisa que o culto banto, o culto de Angola não tinha. Eles contavam o culto Yoruba com o Ifá. O Ifá é um atrativo para o branco, né? O Ifá é o jogo do búzio, é o jogo da adivinhação. O orixá é um orixá. O orixá ele é brando. O Iteque, que é o deus banto, os inquices, ou Iteques, eles não são brandos. Eles não têm esse adjutório da adivinhação. Então, hoje, como sobrevivência do culto banto em Cachoeira, tem a quimbanda, mas sincretizada com o Jejinagô, ou seja, os inquices, os deuses da quimbanda, têm uma nomenclatura correspondente aos orixás. Aqui em Cachoeira tem Umbanda e Umbanda muito pouca. Quimbanda é mais ampla que Quimbanda. E Nação. Nós tivemos as três linhas. Eu entrei na religião em 50. Que eu até, de falar bem a verdade, eu até medo eu tinha dessa religião. Nós somos de religião afro, não podia ser diferente, se nós somos descendentes de africanos, nós somos de religião afro, né? Mas nem sempre fomos da religião afro. O nosso início foi na católica. Mas não era aquilo ali que eu queria. Assim era a religião. Eu fizemos tudo que tinha que ser feito. Meus filhos, todos eles são batizados na religião católica. Depois, nós começamos a frequentar aqui em Cachoeira uma casa de Umbanda. Lá fora, eu comecei na Allan Kardec. Eu tinha medo, porque um dizia uma coisa, se dizia outra da religião, e eu tinha receio. Mas uma vez eu vindo aqui na cidade, com a minha mãe de criação, e eu tinha uns parentes aqui, e eram da religião. E daí fui recebendo, tomando passe, aquelas coisas, já peguei aí.
assisti. E aí fui reconhecendo que não era o que eu pensava. E a religião é muito pura, é muito séria, é muito boa, se bem praticada. E se praticada numa casa de fundamento. E felizmente nós encontramos essa casa. Nós aprontamos em Umbanda, mas na sequência nós não ficamos satisfeitos só com Umbanda, resolvemos melhorar, aumentar aquela parte de religião que nos faltava, era algo mais. Aí nós cruzamos com a Quimbanda. Se o senhor perguntar aí na rua se tem um bandista, se tem gente que goste da religião afro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Agora, se o senhor ficar aqui o dia inteiro, nós não temos vaga mais para a semana que vem para atender pessoas. Do fim do século XVIII, de 1700 e pouco, até 1907, Cachoeira região, Cachoeira e Rio Pardo, assistiram a um baile dramático negro, a um festejo negro do ciclo das Congadas, pertencente ao ciclo das Congadas, chamado Quicumbi. Os Quicumbis é, na verdade, uma mistura, né? Um ritual que, na maioria dos lugares, é em honra de Nossa Senhora do Rosário, né? A maioria dos lugares, Nossa Senhora do Rosário sempre associada às populações negras no Brasil, em Minas Gerais, muito forte, aqui no Rio Grande do Sul também. Ou ainda São Benedito, que é o Santinho Negro, né, que eles cantam. Meu São Benedito é o Santinho Negro, ele fala na boca, ele ronca no peito. Alguns historiadores dão como Quicumbi vindo da palavra cucumbre, que significa comida de Congo, que seria uma refeição que se oferece em comemoração, assim, uma comemoração à circuncisão dos filhos, no caso dos filhos homens. Mas Quicumbi, eu encontrei em pesquisas em alguns livros antigos, também é uma denominação que é dada a uma nubente, a uma noiva africana, quando da entrega dela ao marido. Ela é chamada Quicumbi, e isso significaria, não está confirmado, rainha. É basicamente um ritual de homens, mas as mulheres têm papéis importantes, que é o papel da rainha Ginga, que é a soberana total, e vamos dizer assim, os pares da rainha que carregam uma sombrinha de proteção para ela. O Quicumbi se festejava em Cachoeira 3 vezes por ano. Natal, Ano Novo e Dia de Reis. Quer dizer, de 25 de dezembro até 6 de janeiro. Então eu comecei a trabalhar com esse Quicumbi de Rio Pardo e observar o Maçambique de Osório. E aí descobri um Quicumbi que se chama Ensaio de Promessa de Quicumbi, lá na região de Tavares. Isso fazia pensar de que esses grupos de maçambiques, de quicumbis, tinham relações entre eles, né? E aí, através da literatura, foi chegando numa proposta até desse Norton Corrêa, desse antropólogo, de um fluxo de bantus, né, que teria vindo para o Brasil, África, Brasil, até através do porto do Rio de Janeiro, descido por Santa Catarina
entrado no Rio Grande do Sul através do litoral norte, então ali o Porto de Osório, Capão da Canoa, Tramandaí, teria sido a entrada via barcos, né, navios, e aí entrando pelo litoral, atingindo Porto Alegre, capital do estado, claro, e vindo numa rota do Rio Jacuí para o interior. E aí que é a ligação que eu vou parar em Cachoeira através do Rio Jacuí, né? Então eu cheguei numa fotografia, de um quicumbi, que mostra uma grande procissão de quicumbizeiros, uma fotografia sem data, né? Mas é supostamente início do século XX, porque não tem calçamento na rua, né? Um grande contingente de afrodescendentes vestidos em roupas brancas, né? A gente pode ver um tambor, um pandeiro, uma gaita de boca na frente chamando a procissão e uns guarda-chuvas que provavelmente estavam protegendo o rei do Congo e a rainha Ginga, né? E a partir dessa foto também fui encontrar umas matérias do jornal falando desses rituais de quicumbi que aconteciam, né? Que na verdade é uma procissão descendo a Rua 7, né? E falando mesmo de ensaios que aconteciam na zona do Amorim, né? Que era também a zona próxima às charqueadas, né? Onde o pessoal se reunia. Tanto o clero quanto as autoridades políticas viam com perfeita naturalidade a manifestação do folclore africano, do folclore negro, que eles julgavam ser assim uma homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Na verdade era uma homenagem sincrética. Na verdade o culto ali o furo era mais embaixo, o culto era muito mais significativo. Essa manifestação, né, performática, né, que a gente diz, né, que é religiosa, que é música, que é corpo, que é dança, então a gente chama de performance, performática, através da circulação de pessoas, ela circulou também no estado, né, e ela tem idas e vindas. Então daqui a pouco a gente acha um canto lá em Osório semelhante a um canto aqui, né, ou mesmo a forma de bater o tambor que tinha aqui em Cachoeira pelas fotografias, a gente vê os tambores de Osório, é o mesmo tipo de tambor. E era tolerado entre os da terra. Os negros inclusive faziam uma brincadeira, eles promoviam o que eles chamavam assalto. Eles iam de casa em casa, avisavam, olha, hoje nessa festa determinada casa, a casa do senhor fulano e tal, dignitário da cidade, será assaltada. Era a brincadeira que eles faziam e eles eram recebidos com toda a pompa, com toda a circunstância, eram servidos comidas, bebidas e tal, ao final dessa festa. O branco se valia dessa estratégia como forma de dar uma aliviada na tensão nos tempos da escravatura, que não era coisa pouca. Aqui, sem dúvida, houve uma repressão tremenda a essas populações de afrodescendentes. E em termos culturais, né, a gente tem quase um apagamento. Então, sem dúvida, acho uma pena que a gente não tenha o quicumbi ativo na nossa cidade, porque seria mais uma riqueza a compor, né, esse mosaico de etnias que a gente tem na cidade, né, de alemães, de italianos, né, mesmo de japoneses, a gente tem alguns grupos de japoneses aqui na cidade, e enfim, afrodescendentes, né? Onde eles estão, precisam estar mais visíveis, né, pra gente. A gente precisa enxergar melhor. No Brasil e no Rio Grande do Sul, os quicumbis e os maçambis são de fato os ancestrais do próprio samba, do próprio choro, né, dessa tradição, porque o quicumbi e os maçambiques são anteriores, né? O samba, para a gente ter uma ideia, o samba como gênero musical, ele mais ou menos começa a se fixar ali por 1917, 1920, no Rio de Janeiro. Ele já é um samba urbano, né? Ele já está centrado na cidade. Mas antes disso, né, aqui mesmo no quicumbi de Cachoeira, tinha até separado, fala em samba galê, samba galá, quer dizer, uma palavra que ainda não existia, a gente não falava de samba antes disso, e tá lá. O cara vai em Cachoeira,
nunca houve, depois de 1907, depois dos cortejos negros do Quicumbi, que desapareceram em 1907, o carnaval em Cachoeira se fez apenas aos moldes europeus. Eram os passeios, os famosos passeios, como em França, como na Itália, os passeios de mascarados, o jogo do entrudo, mas um entrudo jogado apenas por representantes da elite. Ninguém, os populares, ninguém jogava entrudo. Era um alvo do entrudo, levavam ovo na cara, farinha e tal, mas ninguém se metia. O carnaval só se democratizou, só teve a inserção do branco pobre, do preto pobre da periferia novamente no final da década de 30, com o surgimento dos blocos carnavalescos. Frequentava as Filhas do Trabalho, era uma sociedade carnavalesca que existia aqui em Cachoeira. Também existia nesta época uma sociedade rival das Filhas do Trabalho, que era o Cordão de Ouro. Era só os negros que frequentavam as Filhas do Trabalho e o Cordão de Ouro. As Filhas do Trabalho também desfilavam no carnaval, o Cordão de Ouro desfilava no carnaval de Cachoeira do Sul. Era uma verdadeira guerra santa. Era bonito da gente assistir. Daí veio Floresta Aurora, que existia aqui em Cachoeira. Veio depois de vários anos, veio os Filhos do Morro, que era aqui na Vila Barcelos, aqui no bairro Barcelos hoje, né? Depois disso veio o 13 de Maio. Eram tudo clubes referentes a carnaval, né? Mas tinha os bailes, né? Eram clubes essencialmente de negros, né? Porque naquele tempo não era o clube dos brancos e o clube dos negros, que um não entrava no salão do outro, né? Para nós era salão e para os brancos eram os clubes, né? De maneira alguma o negro poderia se aproximar ou querer tentar entrar numa dessas sociedades de branco aqui em Cachoeira. O negro também queria dançar, né? Então fazia. Inclusive quando veio o Independente foi o primeiro clube mesmo, né? De negro. Que aí veio com a mesma pompa dos clubes de branco, né? Então diziam que era o clube dos negros ricos, né? O porquê do nome Independente foi de uma discussão daqueles mais velhos, que disseram que o nome soava muito bem, que seríamos uma gama de... Os negros seriam uma gama separada dos brancos, independente. E foi por isso que aconteceu. Aqui foi a sede provisória, né? No ano de 1956, por ocasião da festa do trigo, quando Cachoeira recebeu a visita do presidente Juscelino Kubitschek, que veio a Cachoeira para a inauguração dessa festa do trigo. Como não tínhamos sede, foi alugado um local que existia aqui próprio para isso aí. O Independente fez seu primeiro baile. Muito bom. Hoje você vê, está bem descaracterizado o prédio, né? Hoje é uma loja. Depois daqui, desse local, nós fomos também para a mesma Rua Saldanha. Aqui, na realidade, foi a primeira sede do Clube Cultural Beneficente União Independente. O clube fez festas grandiosas. Quando recebemos o Almirante Negro aqui em Cachoeira, João Cândido, foi aqui nessa sede que fizemos um banquete. Esse senhor Adão Augusto da Silva, esse aqui de roupa escura ao lado da senhora ali, esse foi o idealizador do Clube Cultural Beneficente União Independente. Os demais, junto com ele, são fundadores do Independente. Essa senhora que está aqui ao lado, de pé, ela era esposa do diretor da Escola de Samba, Artilheiros do Samba, do Clube Cultural Beneficente de União Independente. A minha avó, sentadinha,
era a costureira. Era quem comandava a costuraria da escola, fantasias, etc, etc. E o meu avô, um dos batalhadores também, pela Escola Artilheiros do Samba. A Escola de Samba Artilheiros do Samba, no Carnaval, que era na Rua 7 de Setembro. Foi o primeiro ano em que a Escola Artilheiros do Samba veio à rua. E isso foi de um marco muito importante para nós, porque nós disputamos o Carnaval, o título do Carnaval daquele ano, e conseguimos sairmos vice-campeões desse Carnaval. Excelente Carnaval, que até hoje dá uma saudade na gente. O clube foi fundado em 56, eu me associei em 57 e fiquei durante a vida inteira lá tocando no carnaval, saí na escola de samba, ensinava também os artilheiros de samba. Eu participava da escola de samba como percussionista também, tocava instrumento de percussão. Porque eu fiz muito contrabaixo, guitarra por encomenda, né? E de percussão então nem se fala. Fiz treme-terra, que é um tamborzão bem grande, treme-terra, maracanã. E surdo mestre, que é aquele surdão bem grande, com 50 centímetros de boca, por 1,20 de altura. Aquele instrumento que mais se fazia no carnaval. Quando eu fazia, não tem feito mais agora. Já fabriquei instrumento de percussão para uma escola de samba inteira. Artilheiros de samba. Eu fabriquei 40 tambores por vez um ano, no carnaval. Claro que a escola tinha muito mais de 40, mas só eu, fabricação minha, tinha 40. Esta foi a última sede central do Independente. E foram os tempos áureos do Independente, aonde realmente o nome do Independente ficou gravado na história cachoeirense. E somos fundadores do Independente e por lá permanecemos até quando ele existiu ali na 7 de setembro e depois veio aqui para o bairro Barcelos, aqui próximo, onde tem uma sede até hoje, mas está inativa. O sonho sonhado foi muito alto e infelizmente, como eu digo, aqueles que tiveram esse sonho sonhado e bem alto foram se terminando. E aí foi a derrocada do nosso Independente. Se eu falar mais, sou capaz de ter outro infarto. Independente, jardim em flores, meninas moças, a brincar no carnaval. 3 dias de folia para os nossos corações. Vamos brincar, pois também somos foliões. Mas era uma coisa, e o resto é Ainda se denota certas particularidades da antiga ritmia banto, que era expressa no quikumbi, no bumba meu boi, nos reisados que existiam aqui desde o final do século XVIII. Se consegue, durante assim, a audição de uma gravação de um carnaval em Cachoeira, tu vê que os blocos, mesmo que eles queiram fazer força para colocar o samba como é apresentado, por exemplo, nas escolas cariocas e paulistas, ainda há algo, talvez genético, não sei, que deixe traços marcados assim, dessa influência banta, dessa influência antiga. É impressionante isso. Negros músicos não eram raridade nas bandas sinfônicas, digamos assim, em Cachoeira, que na época, nos idos de 1900, não tocavam samba oficialmente nos coretos nem nos salões. A pedida eram as operetas, por exemplo, a Princesa das Sardas. Na periferia que os caras mandavam ver no machixe, no samba, no choro. Inclusive houve um maestro
da banda Estrela Cachoeirense, uma banda famosa pelos idos de 1915, 20, que é o Miguel Iponema Júnior, que era um negro, que aprendeu a tocar clarineta, a ler pauta, etc., num grupo alemão. A facilidade, a musicalidade negra é incomparável. Os caras tinham realmente uma qualidade, uma musicalidade natural que expressam até hoje, é uma coisa incrível. Eu sou músico, instrumentista e fabrico instrumentos de percussão e instrumentos de corda. Tocava todos os fins de semana, sábado e domingo, nos clubes que tinha. Salão de baile, clube, essas coisas aí, né? Porque eu tocava mais dentro do salão de vila, entendeu como é que é? Clube de fundamento mesmo que eu tocava, quando eu tocava sozinho, assim como solista, era no clube não independente. Que naquela época eu estava no auge, né? A arma do negro é a informação, né? Não existe hoje, não tem mais espaço para sair na rua e querer sair agredindo e tal. Tu tem que ter informação. O negro com informação, ele tem o mundo.